também num outro assunto aí, que acho que é o assunto de hoje, a gente já falou um pouquinho aqui, mas queria ouvir tua opinião em relação aí ao temor sobre essas medidas regulatórias lá da China. Hoje mesmo teve aquela questão da aprovação da lei sobre a proteção de dados, né? E aí a gente debateu já sobre isso aqui, queria ouvir um pouquinho sua opinião, de que forma que você acha que essas decisões da China acabam afetando e se afetam realmente o mercado brasileiro. A gente viu lá algumas big techs já sendo impactadas. Eu agora há pouco falei com o Will, quando o Will repercutiu aqui a questão também das medidas de restrições para o setor de educação, as ações de educação despencaram 90%. Agora essas restrições aí na questão da big tech, vem aí essa questão, é por uma questão de segurança, proteção de dados, mas o Estado tem controle, o Estado fica ali, né, sabendo quais são esses dados, até o Gani falou muito bem, mas e aí, quem vigia o vigia? Aí, trazendo aqui para você nesse cenário, será que isso, de certa forma, pode chegar a afetar outras companhias de tecnologia também, fora de lá? Quais setores poderiam ser mais afetados com essas medidas? Acho que isso é um pouco antes. Isso tem uma questão filosófica por trás, né? Que é o valuation, né? Tudo está ligado ao valuation. Quanto que as pessoas pagam pelo potencial. E aí, obviamente, quando você está num país como a China, por seus motivos, num país como o Brasil, pelos seus motivos, num país emergente, você tem riscos maiores, em geral, do que nas economias mais estabelecidas, né? Então, a China é uma ditadura comunista. E obviamente a gente sabe que lá, se o empresário tem que produzir só X milhões de toneladas de aço, se ele passar daquilo, sem o consentimento do seu superior, ele leva uma bala na nuca, né? E ainda vão cobrar a bala da família. Então, quer dizer, aquilo é um regime um pouco diferente, ele é centralizado, ele é autoritário. Esse tipo de medida não chega a ser uma surpresa. Para mim, a surpresa era ter algumas áreas na China tão livres em algum momento. Eu, quando estive na China, me surpreendeu. Mas eu me lembro que na época eu tinha constatado que o capitalismo era muito pujante num nível menor, né, nos setores, vamos dizer, mais de economia de mercado, então pequeno comércio, etc., que ninguém te enche muito, é um empreendedorismo nato. Então você vê o cara abrindo a lojinha dele até meia-noite, quer dizer, uma liberdade que até maior que bem maior do que aqui, né, nesse aspecto. Mas quando você vai ficando grande, você passa a ter que entrar vamos dizer, se ajustar ao paletó, né, que eles vão te colocar. Então essa uma empresa como a Alibaba, que enfim, seria uma espécie de Amazon chinesa, só que em vez de você ter 350 milhões de habitantes como base, você tem 1,5 bilhão, ela já nasce com uma massa crítica muito maior, eles impõem barreiras a empresas de fora para operar lá, e então é quase que um dumping, né, que você, não estou dizendo especificamente nesse caso, mas que a China sempre tem a capacidade de produzir, né. Então eu acho que quando você investe em ações, você deve sempre ter em conta qual o teu horizonte e quantos anos você está pagando à frente. Então, por exemplo, vamos trazer para o Brasil, que é onde a gente conhece, né? Hoje em dia você vê, e o mercado aqui, enfim, vocês comentaram um pouco dessa reação, esse mau humor das bolsas, que começou inicialmente com a reforma da tributária, né, com o projeto inicial que foi um pouco difícil de ser digerido, que já sofreu modificações que para a Bolsa até foram relativamente boas, né, para as empresas listadas, caso ele seja aprovado, e depois acabou entrando nessa guerra política, e aí piora lá fora, né, e tudo junto, levando os indicadores de inflação, juros subindo, e aí quanto mais alta a taxa de juros, né, empresas com maior dureza, né, quer dizer, empresas cujo o cash flow se dá muito mais à frente são aquelas que sofrem mais, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de tecnologia pura, que você está acreditando que ela vai crescer seguidamente e que o fluxo de caixa dela só vai se dar talvez daqui a 10, 12 anos, o valor presente disso abaixa muito quando você tem o juros saindo de 8 para 10,5, né? Quer dizer, você está descontando esse fluxo, essa taxa, né, mais um prêmio de risco. Então, conceitualmente, essas quedas muito altas, elas se dão porque você tinha expectativas muito à frente, né? Quando você vai para uma Vale do Rio Doce, por exemplo, o mercado já sabe que o minério de ferro no longo prazo não é 180, né? Por que não é 180? Porque custa 20 para para Vale produzir uma tonelada. Custa 17, né? Para a Austrália produzir custa lá 20 e pouco. Então, quer dizer, o preço, ele, claro, é um oligopólio, ele não vai ser exatamente custo marginal, mas se você tem essa distância tão grande, você vai viabilizando grandes novos projetos.
né? Seja na África, seja mais aqui no Brasil, ou mesmo na Austrália. Né? No curto prazo, não. Por isso que você vê o minério que sai lá de 60, 2015, 16 e chegou a bater 200 e pouco. Mas ninguém leva em conta aquilo para precificar a Vale. Você não viu a Vale negociando nem múltiplo 10, 12 vezes lucro corrente, 5 vezes lucro corrente. Por quê? Porque o mercado está olhando lá na frente, né? E já está vendo que esse 200 vai virar 160, vai virar 100 e vai virar 80, 70, enfim. E aí você faz as contas daqui a 3 anos já usando 70 dólares a tonelada. Claro que se essa pressão de demanda permanecer alta, né? Aí você vai ver a empresa gerando muito lucro, fazendo mais buybacks, é o que a Vale está fazendo, pagando mais dividendo, né? Então, quando você vai para o oposto da Vale, que seriam empresas cujo cash flow está muito, está todo lá na frente, a queda de preço é muito mais acentuada do que o minério caiu 8, a Vale ontem até caiu bem, mas deveria cair menos, né? Quer dizer, uns 4, 3, quer dizer, cai, lógico, né? Uma pressão ruim, mas ninguém estava usando o preço corrente para precificar a curva toda, né? Maravilha. Agora, o risco país emergente, cada lugar tem sua particularidade. Na China, ele passa muito pela interferência política, né? No Brasil um pouco também, nas estatais, que são parte importante, né? Essa que Com você comentou, certeza. você vê, basta uma frase do governador, uma indicação lá para uma secretaria qualquer, 10% de alta, 8% de alta, né? Quer dizer, isso mostra A gente... potencial né? Eu ia...